nome é Adriana Pacheco, eu sou da AP Interlife, da terapia e mentoria para imigrantes ou para aqueles que querem migrar. Hoje eu quero fazer uma comparação sobre o luto e o fator imigratório. Porque, como nós sabemos, luto não é só, e você não passa por fase de luto, não somente quando você perde alguém através da morte, mas quando você perde algo ou alguém muito importante, seja um término de um relacionamento, ou você perdeu um emprego que você gostava muito. Então você passa, ou pode passar por uma fase de luto. Então, quando você muda de país, você pode também passar por uma ou mais fases do luto. Porque você também perdeu algumas coisas. Você perdeu o convívio com a sua família, você perdeu o convívio com seus amigos, você perdeu o emprego que você tinha. Enfim, é ganho, é sim, mas também é perda. E tudo depende de como as pessoas veem a imigração. Mas, enfim, algumas pessoas, elas passam por todos os processos do luto ou apenas um. A primeira fase do luto que as pessoas podem passar ou estão passando é a fase da negação. O imigrante, ele sabe que mudou e que deixou toda a sua família, amigos, deixou o emprego, vendeu a casa, só que ele nega que isso aconteceu. Ele tenta não permitir se afetar pelo sentimento da perda, mas isso não dura muito tempo. Muito rápido ele vai perceber que ele fez tudo isso. A outra fase que também alguns imigrantes passam é a da solidão. Nessa fase, a pessoa tende a afastar das demais pessoas, ela tenta não ter muito contato com ninguém, não quer fazer amizade, não quer explorar um novo ambiente, ir para a rua, socializar, aprender coisas novas. Nós acreditamos que inconscientemente parte disso se deve ao fato do medo em perder mais pessoas naquele período tão vulnerável da vida dele. A outra fase é a fase da tristeza, sendo a parte mais natural do processo e perceptível de uma falta de alegria em quem está dentro do luto. É muito fácil a gente perceber a tristeza. Com a perda dos seus familiares, a pessoa se lembra do país de origem e sente muita tristeza. Ela vê algum objeto que se relaciona com o país e chora. Ela chora a falta dos amigos, ela chora a falta da família, ela chora a falta dos eventos comemorativos, tipo Natal, o Ano Novo. Ainda que ela ame todas as pessoas que ficaram no país de origem, mas a ausência da conexão física, para ela, é muito dolorosa. Essa é uma das fases do luto mais perceptíveis que eu já vi. A outra fase do luto é a fase do arrependimento. Assim, quem perde alguém, algumas pessoas, costuma se arrepender de algumas atitudes, né? Então, por exemplo, quando você perde alguém, você fica pensando, poxa, eu não deveria ter feito isso ou aquilo com aquela pessoa, né? De coisas que elas fizeram no país em que elas viviam. Então, elas começam a passar por essa fase de arrependimento. Elas se arrependem da forma como elas trataram os irmãos dela, ou a mãe, ou o pai, ou os amigos. Então, ela começa a pensar em tudo isso. Né? Ela começa a pensar em tudo que ela podia ter feito diferente no país de origem, pensando nas palavras malditas, né? E etc. A outra fase do luto é a raiva. Seja a raiva do país de origem ou a raiva do país atual. Raiva das pessoas que incentivaram ela a sair do país, raiva das palavras de ânimo que as pessoas deram para ela. E quem está de fora consegue sentir até a raiva da pessoa, porque ela só vê coisa ruim. Ela não enxerga nada de bom no lugar, e nem fora do lugar. E como a pessoa não conseguiu, né, ou não consegue resolver os sentimentos, né, os primeiros sentimentos, aquele sentimento de negação e tudo, por isso que ela, de isolamento, né, de solidão, por isso que ela começa a sentir essa raiva. A raiva é quando ela passou por todos aqueles sentimentos que eu falei anteriormente e eles ficaram mal resolvidos, então culminou agora na raiva.
Com isso, a pessoa passa a questionar e ela começa a lutar contra os motivos que a fizeram emigrar, faz críticas, praguejações, fala mal, reclama. A pessoa elabora uma série de questionamentos com o intuito de extravasar. Uma coisa que precisamos entender sobre a ira e a raiva é que elas têm um poder transformador. Elas nos mudam, nos transformam em alguém que não somos e de quem nós não gostamos. Então temos que ter muito cuidado com isso. A motivação desaparece, aquilo que antes nos despertava paixão deixa de nos interessar. Então a paciência e o interesse somem. Nós paramos de nos conectar com as pessoas. Então, assim, eu acho que das fases do luto que o imigrante pode passar, eu acredito que a raiva seja, e a solidão também, né, seja uma das piores, né? Uma outra fase é a fase da barganha, da negociação. Agora, ela entra naquela ponderações, onde o indivíduo ele procura alternativas para aliviar a dor que ele sente. Ele começa a pensar que se talvez mudasse o seu comportamento, quem sabe as coisas não ficassem melhor. Ele começa a pensar em soluções alternativas, tipo, posso voltar e morar em outro estado, vou juntar dinheiro e ir embora, vou pegar meus documentos, depois virar canadense ou americano, o que for, depois volto para o meu país de origem. Vou só tentar isso. Se não der, eu volto. Então ele começa a fazer essas barganhas. Essa é uma outra fase do luto que alguns imigrantes passam. A mente não descansa nessa fase, já que ela vai voltar, ela vai e volta no evento a fim de procurar alguma falha cabível ou um motivo forte que ajude na decisão de ficar ou de ir embora. Mesmo que seja inútil, por assim dizer, o indivíduo inconscientemente tenta trazer paz a todos e ter tudo, e ele quer os benefícios da imigração e a família junto, tudo isso na cabeça dele. Ele também tenta fazer acordos, tentando trazer outras pessoas para o país, ele está... Então, assim, ele fica fazendo barganhando, vendo como ele pode fazer para se livrar daquele sentimento. Bom, a outra fase do luto é a fase da depressão. A depressão, ela costuma figurar entre as fases do luto como a que mais dura na vida do indivíduo. Mesmo que não pareça que está sentindo, o indivíduo sofre bastante internamente. Não é raro e é possível que a fase de isolamento retorne com mais força, e ainda que oscile por muito tempo. Acima disso, a sensação de melancolia, impotência, desesperança, culpa pode permear a sua interação social. Como se deve imaginar, é um campo de introspecção profundo, mas que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Sofrimento e isolamento em demasia pode adoecer uma pessoa. Ao invés de caminhar até o estado de aceitação, a mesma fica cada vez mais pior. Então, por isso que se você sentir que você está passando por alguma fase do luto, principalmente aquelas semelhantes às anteriores que eu falei, você precisa cuidar delas o mais rápido possível para você não chegar nessa fase da depressão. A última fase é a da aceitação. Então, se você conseguiu se tratar e passar por todo esse processo, você passa pela fase da aceitação, que é o encerramento das fases do luto. É a aceitação que vem para fechar o ciclo da dor que você sente. Depois de desabafar, sentir raiva, procurar alternativas e cair, a ideia é se livrar do peso negativo que o evento trouxe. E mesmo não sendo um cenário de alegria, é a oportunidade de agregar paz em sua vida. Então, a aceitação é esta fase. Com isso, a tranquilidade em relação à vida pode se instalar nessa fase. Na aceitação, o indivíduo passa a agregar a realidade e aceitar as coisas como elas são, o passado como ele foi, ao invés de forçar em desespero. A serenidade apazigua, a dor que você desenvolveu já não é tão mais forte. Consequentemente,
claro, a saudade brota, marcando os momentos mais felizes que vocês tiveram junto com a sua família. Você continua sentindo saudade, mas não com aquela saudade com dor, mas lembrando dos momentos mais felizes. As fases do luto marcam um ciclo a uma nova versão da realidade de uma pessoa. As fases do luto são importantes, mas elas precisam ser tratadas para que elas não se agravem. Sem preparo algum, ela precisa aceitar a mudança, e isso é muito difícil. Durante o luto, a vida momentaneamente se torna a sua inimiga, já que qualquer momento feliz alheio é repudiado por você. Basicamente, se você está em luto, o resto do mundo precisa te acompanhar, e isso não acontece, não é verdade? Se você é imigrante e você se identificou com alguma dessas fases, eu posso te dizer que eu posso te auxiliar a passar adequadamente por essas emoções. Você poderá passar a entender como suas motivações se manifestam. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu espero que vocês tenham um bom dia e até o próximo vídeo.